Fala aí, pesada, de boa, chegando aqui para mais um vídeo no canal Razão. Eu sou o Raul E eu sou o Maison, e hoje vamos falar sobre o jogo do Botafogo. no Mundial de Clubes. Exatamente. Copa do Mundo. De Clubes Coisa 2025. Cara, e a vibe é legal, hein, dos Ah, vai jogos. ser legal. Eu não tava esperando nada. É, Eu não tava esperando ele não seus entregou nada também. Não, né? pô, o jogo tá legal, velho. Só goleada, só jogão, tirando É, os jogos só brasileiros que é só goleada. 0x0. E 2-0. E 2-1. Não, foi 2. É 2x0, 2x1, 0x0. É. Botafogo. Vamos para o jogo do Botafogo. Contra, que eu não sei pronunciar. Seattle Sounders. Seattle Sounders. Exatamente, aí, ó. Aprendeu. Um time meio, né? Não fede nem cheira? Não fede nem cheira. Bem, falando rapidamente sobre o Botafogo, eu não estava esperando muita coisa, porque eu sinceramente não vejo isso tudo no Botafogo. Eu sei que é um time que foi campeão, foi desmontado algumas peças importantes, contrataram outras, mas assim, eu acho que ele nesse ano ainda não jogou um bom futebol, entendeu? Minha opinião. Eu acho que o Botafogo vem numa crescente no ano e tá no seu melhor momento na temporada. Só então que o é um melhor ponto a ficar de momento olho. não é tudo isso. Não é o que foi o grande momento do ano passado. Exatamente. E, assim, antes de falar sobre o jogo rapidamente, já puxando pro cara que faz o primeiro gol do Botafogo, que é o Jair, como que o Santos me troca o Jair no Tiquinho? Me explica esse negócio. É inacreditável. Um zagueiro bom, técnico, saída de bola alta, imponente. Novo, promissor. O Tiquinho, velho caquético. Mano, tá. Só pra xingar o Santos um pouquinho. O torcedor do Santos não fique bravo comigo. Vamos lá. Então, o jogo começou ali nos primeiros 15 minutos com uma trocação. O Botafogo atacava, depois o Ceará vinha atacar e correria pra lá, correria pra cá. E um jogador importante nesse começo de jogo foi o Arthur, né? Que veio de fora e aqui pro Brasil ele é diferente. Ele é diferente. Só que ainda tá faltando as estatísticas, né? Gol, assistência, então, tá faltando para ele, apesar de que antes do jogo da Copa do Mundo de Clubes, ele vinha de 5 jogos, 3 gols e 2 assistências. Exato. Mas foi justamente nos últimos 5 jogos que ele deu essa alavancada aí. O problema do Arthur é que mesmo a sua passagem no Bragantino foi muito boa, né? Depois no Palmeiras nem tanto, é que ele nunca foi o cara da estatística. Tipo, ele cria jogada, só que ele nem sempre vai dar assistência final, nem sempre vai fazer o gol. Mas ele é o cara, ele faz a fogueirinha. Né? Ele é o cara que faz o foguinho. Isso. Mas sobre o jogo, cara, sinceramente, o Botafogo foi melhor, dominou a maior parte do tempo. Ali no comecinho do segundo tempo, ali já tava 1x0 Botafogo, né? O Seattle Sounders. Começou a sair mais pro jogo, o Botafogo deu aquela recuada. Uma coisa que o Paiva faz muito, tá? E que eu não entendo, porque, tipo assim, eu critiquei um pouco o time do Botafogo, mas eles têm qualidade. Por que toda vez que o Botafogo faz um gol, ele recua? É impressionante, ele chama o adversário. Talvez seja a tática do jogo deles, pra não cansar o time, não ter que ficar fazendo muitas trocas. Mas assim, você via no jogo, o time do Botafogo Mas é que, era superior. Talvez ele aplique essa tática justamente porque sabe que o time do Seattle não é qualificado o suficiente para machucar o Botafogo desse jeito. Mas você não acha que é correr um risco? Futebol é um risco, mas o que vale para mim é o time ganhar, entendeu? O time ganha, claro. E foi o que aconteceu. Apesar de que eu não acho que, igual você falou, que o Botafogo dominou a maior parte do jogo, eu não acho que dominou a maior parte do jogo. Eu acho que foi melhor ali entre os 20, que é quando saiu o gol, até os 5 minutos do segundo tempo. Depois disso, só deu Seattle Sounders, tanto que tem chance de fazer gol, o John pega, tem o gol, né? Tanto que é desvio do Igor Jesus. Mas vamos voltar lá no começo do jogo. Depois do gol do Jair, aí o Botafogo vai para o amasso. O Seattle Sounders fica perdido no jogo. E tenta alguns contra-ataques, mas não consegue encaixar. E até que uma jogada muito bem trabalhada, a bola chega na direita e o cara faz o arco certinho pro Igor Jesus cabecear. Tem gente que fala que foi falha do goleiro. Eu acho que achei na primeira vez que tinha sido falha do goleiro. Mas olhando bem, dá para ver que é uma bola que está muito no canto. Ele pula para fazer a ponte, só que ela tá muito longe, ele se perde no kick da bola. Foi uma cabeçada fraca, parece, né? Você assistiu o vídeo assim, ela vai bem devagarzinho, mas vai bem no cantinho. E sobre o Igor Jesus, que, na minha opinião, é o melhor jogador do Botafogo, não só no Mundial, mas na temporada, ele vem numa crescente de gols, mas assim, ele não sempre entrega gols, mas ele entrega produtividade e criação de jogo.
Ele volta, ele ele é um cara constrói. dedicado. Ele é muito dedicado. E assim, ele é, na minha opinião, tecnicamente, ele é o terceiro melhor centroavante do Brasil. Concordo. Quem que é o, na minha, é Pedro em condições, não está em condições, e Yuri Alberto em condições também não está em condições. Exatamente. Então, nesse Eu momento, ele é penso o melhor. igual. É. Nesse momento, ele é o Fora melhor. de combate os dois, ele é É o melhor atacante, centroavante. Quem que a gente tem mais que briga aí? Cara, tá O difícil. Hulk briga em qualquer É que parte o do Hulk, setor do ataque. ele é muito bom, mas ele não é centroavante. Não, qualquer setor do ataque. Não, ele é bom. Assim, eu acho que o Hulk nos últimos 5 anos é o melhor Aí jogador do Brasil. É impressionante. vem o Pita, centroavantaço. Vem o Pita? Vem. Eu não sei se o Pita vem assim. Cara, não, é porque pelo que ele fez quando ele tava no Cuiabá, né? Tava no Cuiabá. Porque, então, o que ele fez jogando pelo Cuiabá, ele poderia, Sim. né? Ele começou bem no Bragantino, inclusive. Mas sei lá, é que agora eu não consigo pensar, porque ó, quem que é o atacante do. Ah, esquecemos de um cara aqui. O Gabi? Ah, que ligado. Tem o Caio Jorge, pô. O Caio Jorge Caio voando. Jorge tá voando. Mas é momento? Então, é que ele é muito novo, né? Muito mais novo que os outros. Inclusive, apesar do Yuri Alberto e o Jesus serem novos, o Caio Jorge é muito mais novo. E o Little? Tiger. Little Tiger. Cara, o Little Tiger tem que abrir um parênteses aqui pra ele, porque eu sou corintiano, tá? E assim, o que a mídia pega no pé do Yuri Alberto não tá escrito. Se fosse o Yuri Alberto vindo de 6 jogos sem fazer gols, a mídia ia deitar e rolar. Fora que o Vitor Roque tem 20 jogos pelo Palmeiras, foi a contratação mais cara dessa janela de transferência e da história do futebol brasileiro, né, que vem de fora para o Brasil. E ele tem 3 gols em 20 jogos e nenhuma assistência. E isso beira a ser engraçado, né? Pelo menos. Mas ninguém fala nada, porque é o time do Palmeiras, então. Tipo, isso passou o Palmeiras muito... não dá mídia, né? Então... Isso passou muito pelo Botafogo, que naquela temporada que o Botafogo foi campeão, o nosso querido Igor Jesus, eu confundi o nome dele. Ele não teve bons números, tá? Ele teve 8 gols, se não estou enganado, no brasileiro. Né? Mas ele gera jogo, cara. Esse é o papel dele. Então ele sai, faz o pivô, então ele constrói, abre na ponta, sempre tá se movimentando e do nada ele sempre tá ali na área. Ele sai, mas ele sempre tá presente. E foi justamente o que aconteceu no jogo. Ele fez o segundo gol e depois, na volta do segundo tempo, né, porque ele fez 2-0, aí acabou o jogo. E ninguém conseguia jogar mais. Aí voltou os primeiros 5 minutos do segundo tempo. O Botafogo começou dando gás de novo. E depois só se Aaron Salders. Colocou o time do Botafogo lá atrás, estacionou o ônibus. Então, mas é uma posse de bola meio morta, né? E daí o Igor Jesus foi um cara muito importante porque ele gerou muito jogo. Os caras rifavam a bola para ele lá na frente, ele colocava ela no chão, baixava o jogo, dava passe para contra-ataque e o Botafogo desperdiçou no mínimo 3 contra-ataques que, assim, se fosse em outro jogo, se fosse um adversário mais qualificado, ia fazer falta. Ia fazer falta, realmente. Esse time do Botafogo precisa ainda criar uma casca, né? Porque a desmontagem foi dura no time do Botafogo. E o Botafogo é isso, né? É um time para ser escalado. Você consegue lembrar de cabeça? Tem que pegar o grupo do Botafogo. Seattle Sounders, Botafogo, e vou ter que olhar aqui. Eu não vou lembrar de cabeça também. Só pra gente ver mais ou menos. PSG e Atlético de Madrid. Lembrei. É só o pior grupo da história. Gente, desculpa, Botafogo acabou. Então. Fez sua graça. 3 pontos aí, tá ótimo. Eu também acho. Acho não. Todo mundo acha a unanimidade que o Botafogo não tem mínima condição de ganhar, tanto do Atlético de Madrid e do PSG piorou. Vamos gerar um mundo aqui que o Botafogo consegue passar. Ele tem que empatar com o Atlético de Madrid. Aí ele vai pra 4 pontos. E o Atlético de Madrid fica com 2. Fica com 2. Aí o Atlético de Madrid... Não, o Atlético de Madrid fica com 1. Fica com 1 ponto. Aí o Atlético de Madrid ganha o último jogo que vai pegar o pior time, que é o Seattle. Aí vai pra 4. O Botafogo perde o Paris, 4. Fica com 4, mas aí entra o saldo de gols. Mas o Atlético de Madrid vai golear o Então, time, mas aí o Atlético de Madrid levou 4 do PSG. Levou 4 Se continuar assim, no cenário hipotético, o Atlético de Madrid ganha de 2-1, mesmo placar. Ok. Aí vai pro saldo de gols, o Botafogo não pode tomar mais que 3 gols, né? Você tem que segurar o PSG. Classificado. Mas não, assim, que beira o inimaginável. O Botafogo porque eu sou flamenguista e eu não quero que passe mesmo. Então não vou aqui ser falso. Mas assim, cara, é impossível segurar um resultado contra o Atlético de Madrid.
É impossível, impossível Não, mesmo. não. Não é Segurar impossível. o 0-0 contra o Atlético de Madrid não é Não é impossível, impossível. mas assim, é 80% de margem para derrota, entendeu? Não, claro. É totalmente Pelos, favoritismo do então, Atlético. Enquanto o PSG, eu não quero nem assistir o jogo. eu quero, Mentira, hein? cara, que eu vou assistir o jogo, pô. Meu Botafoguinho. Desculpa, torcedor, desculpa. Vocês também estão secando o Flamengo aí, tá tudo certo. Bom, Então, resenha rápida, como é que finaliza eu o acho jogo? que, assim, foi uma tática arriscada, mas acho que deu certo, até porque o Seattle Sounders não tinha elenco para conseguir o empate. Fez um gol ali na sorte, desviou no Igor Jesus e a bola entrou. Mas de resto não assustou tanto, não conseguiu criar tantas jogadas. E o Botafogo, se quiser almejar algo a mais, vai ter que caprichar mais nos contra-ataques nos próximos jogos. É. E meu palpite é PSG em primeiro, Atlético de Madrid em segundo e o Botafogo em terceiro e não tem o que fazer. Eu vou seguir a demanda, só que acho que tem um sonho. O sonho existe, tá ligado? Não, eu acho que o sonho existe sim, mas Quase impossível. o dia que o Botafogo classificar nesse grupo é porque eu vou namorar a Katy Perry. Oh, então vai acontecer coisa Ah, é boa, um então. sonho, É um né? sonho, tá Sonhar nunca certo. custa nada. Fechou, galera. Falou. Fechou pesado, valeu. Se inscreva no canal, deixa o like. Isso aí.